Muito bem, pessoal, vamos agora falar sobre o trabalho da mulher ou a proteção ao trabalho da mulher. A gente vai ver que, até mesmo dentro desse bloco, algumas regras chegaram a ser alteradas lá em 2019 por meio da medida provisória 905, tá? Mas em 2020, esta medida provisória, muito próximo já a ser caducada, ela acabou sendo revogada pela MP 955, tá bem? Então, houve uma tentativa de alteração de algumas das regras que nós comentaremos aqui, mas que isso acabou sendo revogado posteriormente. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente dividiu o estudo aqui desse assunto? Olha só, vem aqui comigo na tela. Nós vamos, inicialmente, trazer aqui para vocês algumas noções gerais, tá? Principalmente os direitos constitucionais das trabalhadoras do sexo feminino, tá bem? E também proteções, contra a discriminação. Nós vamos ver aqui principalmente as regrinhas que constam lá da CLT, tá? Sobretudo lá do artigo 373A da CLT, que veda ali algumas práticas discriminatórias por parte dos empregadores, tá bem? E nós vamos estudar também a Lei 9.029, que prevê uma conduta como crime, tá? Como crime, uma conduta relacionada ao mercado de trabalho da mulher. Bacana? Na sequência, nós continuaremos a falar sobre a CLT e nós vamos tratar da duração do trabalho da mulher e também de alguns descansos previstos ali nas regras seletistas. Tá? Aqui não tem grandes distinções, mas é importante que nós fiquemos atentos. E por fim, aqui está a cereja do bolo desse assunto, nós vamos estudar aqui a proteção à maternidade. A gente vai ver aqui a licença maternidade, nós estudaremos a estabilidade da gestante, daquela mãe, daquela empregada, daquele empregado que adota uma criança. Nós vamos ver o direito ao afastamento do trabalho, da função, quando a empregada está submetida a atividades insalubres, tá bem? Quando ela está gestando ali, ou até mesmo amamentando. Nós vamos ver algumas proteções relacionadas à empregada que amamenta, tá? Ou seja, uma série de proteções à maternidade, tá? E a inserção dessas mães no mercado de trabalho. É legal? Vocês vão perceber, amigos, que esse tema aqui, trabalho da mulher, não é um tema complicado, é um tema tranquilo, tá? O que você precisa fazer? É realmente compreender aqui todas essas regras que nós vamos comentar e decorar, tá? Aqui, mais do que nunca, o Decoreba vai fazer parte, A gente vai trazer aqui alguns mapas mentais, alguns diagramas ao final de cada bloco para te ajudar aí nessa missão de realmente memorizar todos esses detalhes. Combinado? Vamos lá. Então, nós vamos iniciar aqui trazendo algumas regras constitucionais que visam justamente a proteger a mulher no mercado de trabalho, tá bem? A ideia aqui da Constituição Federal foi, na verdade, impedir discriminações que em 88 ocorriam, que até mesmo hoje em dia ainda ocorrem, tá? Discriminações relacionadas ao acesso da mulher ao mercado de trabalho, discriminações quando o assunto também é salário, remuneração. Tá bem? Então vamos lá. Vamos rapidamente aqui ler essas disposições constitucionais. Constam lá do artigo 7º da Constituição. Então é direito das trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais a licença à gestante. Licença à gestante sem prejuízo do emprego, sem prejuízo do salário, com duração de 120 dias. Legal? Com a duração aqui de 120 dias. E aqui, amigos, nós estamos nos referindo à famosa licença gestante. Tá legal? A licença gestante é comum aparecer a literalidade desse dispositivo na prova. Então, licença gestante, ela continua tendo direito ao seu emprego, quando ela puder retornar. Ela continua tendo direito ao seu salário, tá? Que ao fim e ao cabo será custeado ali pelo INSS, tá? E em regra, a duração dessa licença maternidade
né? Licença gestante tem duração de 120 dias. Tá bem? Além disso, inciso 20, tá? É direito à proteção do mercado de trabalho da mulher, tá? Por meio de incentivos específicos nos termos da lei. Essa lei ainda não foi editada, mas é importante a gente conhecer aqui essa regra constitucional. Belezinha? O que mais? Olha só, inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Esse inciso 25 também costuma aparecer em provas e é importante a gente perceber aqui esse limite de idade. Tá? Já foi de 6 anos, tá bem? Mas atualmente, né, é direito esse auxílio creche, essa assistência gratuita aqui, até os 5 anos dos filhos e dependentes. Belezinha? E no inciso 30, proibição de diferença de salários. Tá? Aqui o objeto, o foco aqui, portanto, do constituinte, é aquela discriminação salarial. Tá? A mulher ganhando menos, né, do que o homem, então é proibido diferenciar salário e também diferenciar o exercício de funções como regra e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Tá bem? Então são 4 regrinhas constitucionais, 4 regrinhas simples, tá? Ao longo dessa aula a gente vai detalhar algumas dessas regras, alguns desses direitos, mas já fiquem aí com a literalidade do que nos diz a Constituição Federal. Bacana? Muito bem, pessoal. Agora, falando um pouquinho sobre discriminação, tá? Sobre proteção à discriminação. Nós vamos inicialmente ler aqui juntos o que diz a CLT quanto a estas proteções, tá bem? E nós vamos lá no artigo 373A e ver o que a CLT diz a respeito de discriminação contra a mulher. Olha só, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho, e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, tá? Ou seja, ressalvadas as exceções, em regra é vedado. Legal? Então existe exceção, sim, mas em regra nós vamos ver aqui algumas condutas vedadas. Tá? E o que é vedado, amigos? É vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, idade, cor ou situação familiar. Tem exceção? Tem. Salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Legal? Então aqui, meus amigos, é proibido diferenciar no anúncio de emprego. Tá bem? Aquele anúncio que aparece lá no jornal, aquele anúncio que aparece na TV, tá? Contrata-se homem, né? Contrata-se homem de até 50 anos de idade, até 40 anos de idade, em regra, amigos. Isso aqui é uma prática vedada, tá bem? A presunção do legislador é que não há motivos para se fazer essa discriminação, para haver esse discrimínio. Tá? Então, em regra, veda-se esse anúncio que haja referência a sexo, né? Contrata-se empregado sexo masculino. Olha só, situação familiar. Contrata-se mulher solteira de até 30 anos de idade. Tá? Esse mulher solteira, né? Esse anúncio fazendo referência a essa situação familiar, também, isso aí, em regra, é vedado, é combatido aqui pela CLT. Tá? Então, a discriminação desde o momento da publicação do anúncio de emprego. O que mais, amigos? Recusar, tá? E aí vem várias situações, recusar emprego, recusar promoção, motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, de novo, né? Idade, cor, situação familiar e vejam só, talvez o trecho mais importante aqui para nós, o estado de gravidez. Tá bem? O estado de gravidez. Então, tem exceção? Tem. Salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível.
Tá? Então não pode recusar emprego se a mulher estiver grávida, né? Não posso recusar emprego, né, apenas em razão da distinção ali do sexo, do gênero, né, em virtude de ser casada, ser solteira e principalmente em relação ao estado de gravidez, ao estado gravídico. Imagine só, a empresa vai contratar ali uma empregada, fez ali o processo seletivo, bacana, vai contratar ali a Francisca. Bacana? E o empregador já percebe, né? A Francisca está ali com uma barriguinha, o empregador já percebe que ela está grávida. E ele chega para ela e fala, olha, Francisca, não vai dar. Você está grávida, a gente não vai te contratar grávida. Eu não quero uma empregada grávida aqui. Bem? Amigos, pense aqui comigo. Se a gente for pensar friamente nos interesses da empresa, ela, de fato, ela não quer contratar alguém, ensinar ali, treinar aquela pessoa que dali a um curto período de tempo, essa pessoa já vai se afastar, tá? Já vai ficar ali um período de licença maternidade ausente, né? Depois vai ficar ali com o bebê pequeno, muitas vezes ela vai ter um foco, vai acabar se dedicando mais ali para o filho. Né? Então, pensando ali friamente nos interesses do empregador, a gente até poderia imaginar que ele não gostaria de contratar uma empregada que está grávida. Mas, amigos, a gente sabe, né, que a procriação, né, a amamentação são questões naturais da nossa sociedade. Então veio o legislador e protegeu isso aqui. Nada mais natural do que uma empregada estar grávida do que ela em algum dia venha dar na luz. Então o que se impede, como regra geral, é deixar de contratar alguém apenas em virtude do estado gravídico daquela pessoa. Bacana? Vedado esta recusa ao emprego, né? Sexo, idade, situação familiar e estado de gravidez. Nesse sentido, a gente vai ver aqui, amigos, tá? Outras práticas vedadas, tá? Nesse inciso terceiro, a gente vai entrar na problemática da remuneração. É vedado considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional, oportunidades de ascensão profissional. Então, a gente vai ver que é vedado, né? O empregador estabelecer como descrime sexo, idade, cor, situação familiar, tá bem? Inclusive para fins de remuneração. Caso fique comprovado que ele paga, né, as suas empregadas do sexo feminino um valor inferior aos empregados do sexo masculino, né, presentes ali aquelas demais condições da equiparação salarial, a gente vai ver que é devido em favor dessa empregada nessas diferenças salariais, inclusive uma multa. Tá legal? Por quê? Porque é vedado, né, ao empregador realizar essa discriminação em razão do gênero, em razão do sexo, inclusive nessa questão da equiparação salarial, da remuneração. Bacana? Inciso quarto. Esse inciso quarto, amigos, ele é importantíssimo, tá? Bote aí um asterisco, né? De longe é o que mais cai em provas aqui desse rol do 373A. Por quê? É vedado ao empregador, tá bem? É vedado ao empregador, vamos inclusive trocar aqui a cor da caneta, exigir das empregadas um atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Bem? Então, isso aqui é algo vedado. A gente vai ver mais à frente que isso, inclusive, será considerado como crime. A tamanha é a gravidade desta conduta. Né? Então, vai contratar uma empregada, bacana. O empregador exige para ela, fala, faz o seguinte, olha, faz esse teste aqui de gravidez, traz aqui para mim um laudo dizendo que você não está grávida, aí eu te contrato.
Bem, isto é algo vedado, inclusive é crime. Tá legal? Isso dá margem ali a toda essa discriminação no mercado de trabalho em razão da maternidade. Bacana? Então, de novo, né, algo bastante, né, é algo combatido com veemência por parte do Estado brasileiro, né, é uma conduta vedada tanto aqui na esfera administrativa, tá, previsto aqui na CLT, como também na esfera criminal. É crime, tá bem? Lá da Lei 9.029. E o que mais? É vedado também impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão do sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Tá? Aqui é concurso de empresas privadas, né? Não é o concurso público propriamente dito. Né? Então, em muitos casos, o empregador poderia ser tentado, né, adotar critérios subjetivos para decidir se aceita ou não a inscrição, né, inclusive em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou, aqui de novo, né, estado de gravidez. Bacana? E para a gente finalizar aqui esse rol da CLT, é vedado ao empregador ou preposto realizar revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Tá bem? Né? Então, o preposto aqui é alguém que age em nome do empregador, tá? E a realização de revista íntima das empregadas ou funcionárias é algo que vai ferir a honra dessas empregadas, é coisa séria, vai violar a dignidade daquelas pessoas, daquelas trabalhadoras. Então veda-se, né, tanto aqui a CLT, como posteriormente, lá em 2016, a Lei 13.271, veda-se que o empregador faça revista nas partes íntimas das empregadas. Essa revista íntima aqui, amigos, ela não se confunde com a revista pessoal, tá bem? A revista pessoal, né? Caso ela seja realizada ali com critério, caso ela o empregador não abuse do direito de fazer essa revista pessoal, a revista pessoal ela tende a ser admitida. A revista pessoal, o que é? Em muitas empresas, ali um processo de segurança que vai examinar ali os pertences da empregada, né, dos empregados, vai examinar ali uma bolsa, uma mochila, né, vai colocar ali no equipamento de raio-x, isso é a revista pessoal, tá bem? Agora a revista íntima é algo que vai além, né, vai olhar ali dentro das roupas íntimas ali da empregada, dentro das partes íntimas, né, vai apalpar ali parte íntima, e isso, amigos, é totalmente vedado pela nossa legislação. Tá bem? Seguindo adiante, a gente vai agora sair da CLT e nós vamos adentrar aqui na Lei 9.029 de 95. Todas aquelas condutas que nós estudamos anteriormente são irregularidades, tá? São irregularidades administrativas. Aquilo pode ensejar uma multa pela fiscalização do trabalho, aquilo pode ensejar alguma reclamação de danos, né, danos morais, por parte de quem foi lesionado. Mas agora vai mudar um pouquinho a conversa. Por quê? Existe uma conduta, né, dentre aquelas que nós lemos, que chega a ser tipificada como crime. Tá? Aqui o empregador ele pode ir preso se ele praticar essa conduta. Tá bem? Então a gente vai ver aqui uma repercussão criminal, uma repercussão lá no direito penal relacionada à discriminação no mercado de trabalho. Tá? Então o que vai acontecer? A pessoa pode ir presa. Não é uma simples multa, como poderia ocorrer lá na CLT, aqui pode ir por trás das grades. Então, constituem crime as seguintes práticas discriminatórias. E olhem só, no inciso 1º, exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração, outro procedimento relativo à esterilização ou atestado de gravidez. Então, aquele anúncio ou aquela prática do empregador de dizer, olha, eu te contrato se você me trouxer aqui o teste de que você não está grávida, me traz aqui o beta-HCG dessa semana, né? Então, nessa situação, isso aí é algo criminoso. Bem? Além disso, o que mais constitui crime aqui segundo a Lei 9.029? A adoção de quaisquer medidas de iniciativa do empregador que configurem indução ou instigação à esterilização genética
tá? Então, a esterilização genética. B, promoção do controle de natalidade. Tá bem? Então, isso aqui é crime. Assim, não considerado o oferecimento de serviços de aconselhamento ou planejamento familiar realizados através de instituições públicas ou privadas submetidos às normas do SUS. Legal? Então, são condutas que são tipificadas como crime, né? E aqui prevê-se detenção de 1 a 2 anos mais a multa. Belezinha? Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui uma questão de prova antes da gente fechar esse bloco. Pode ser exigido da mulher, para admissão ou permanência no emprego, atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou de gravidez. Dado o direito do empregador de ser informado da situação da mulher para eventual concessão de benefícios relacionados à condição de gravidez. Isso aqui, pessoal, está errado, tá? É uma prática combatida, né, vedada tanto pela CLT como pela Lei 9.029. Isso aqui chega a ser crime, tá bem? Para a gente fechar aqui esse bloco, né? Além daquelas quatro regrinhas constitucionais que nós vimos, o que é importante você levar para sua prova? As seguintes vedações em regra, tá? Anúncio de emprego em que há referência ao sexo, tá bem? Motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, estado de gravidez, situação familiar, a realização de revistas íntimas, inclusive a exigir atestado de esterilidade ou de gravidez, ou na admissão ou na permanência como no emprego. Isso tudo aqui na verdade, esse aqui especificamente é crime, em todos os casos é vedado, é ilícito administrativo, tá bem? Então, ao final daquele contrato, né, seja no finalzinho ali da relação laboral, seja no início, né, na admissão, é vedado a exigência do teste de gravidez, e ao final também. Legal? Ao final também, né, como condição para permanência no emprego, é vedado se exigir ali esse teste de esterilidade, teste de gravidez. E com isso a gente encerra esse primeiro bloco aqui quanto à proteção ao trabalho da mulher.